Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí novamente. Bom, então agora eu vou fazer uma série de exercícios aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras, tá? Então, bora lá, vamos treinar. Olha só, número 1. Os lados de um triângulo ABC medem 10, 24 e 26. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Bom, então, primeiramente, para eu saber se um triângulo é retângulo, eu preciso verificar se ele tem um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho os lados, as medidas dos lados de um triângulo, eu posso ver se esse triângulo é retângulo sem precisar medir os ângulos. Como que eu vou fazer isso? Apenas com as medidas de seus lados. Então, vamos lá. Se o triângulo é retângulo, a gente sabe que ele tem necessariamente um ângulo reto. Ó, né? Necessariamente um ângulo reto. Daí, tendo um ângulo reto, esse cara aqui é a hipotenusa e esses outros dois são os catetos. Em outras palavras, quando o triângulo é retângulo, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras, né? Pois bem, então o que a gente pode fazer aqui? A gente utiliza o Teorema de Pitágoras e vê se ele funciona. Se ele funcionar é porque o triângulo é retângulo. Daí, o que acontece? Caso esse triângulo seja retângulo, o candidato à hipotenusa é sempre quem? O maior lado, né? No caso aqui, 26. Então, se esse triângulo for retângulo, esse 26 teria que ser hipotenusa. E aí os outros dois teriam que ser os catetos. Ó. É assim. Então, vamos fazer o Teorema de Pitágoras aqui e ver se vai dar certo. Se der certo, é porque o triângulo é retângulo. Então, pelo Teorema de Pitágoras, ó, vamos pegar 26 ao quadrado, que vai ser 24 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Bom, 26 ao quadrado é 676, né? Então, isso aqui é 676. 24 ao quadrado é 576. E 10 ao quadrado é 100. Ah, então verificou-se o Teorema de Pitágoras, ó, porque essa soma dá 676. Ó, tá certo. Logo, você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Sim, podemos afirmar. Ok? Vamos lá, próximo. Em um triângulo retângulo, então já é retângulo, ó, já está afirmando isso para a gente. A hipotenusa mede 14 e um dos seus lados mede 12. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Como ele já é retângulo, já está aqui o ângulo reto. A hipotenusa mede 14 centímetros. E um dos catetos mede 12. É irrelevante qual dos dois você vai escrever como sendo 12, porque esse aqui é um exemplo, um desenho hipotético, tá? Eu vou colocar esse aqui como sendo 12. Determine a medida do outro cateto. Então, vamos chamar de x. É claro que pode ser que esse x seja um valor menor do que 12. Aí você pode pensar, poxa, mas esse lado aqui no desenho está bem maior do que esse. É como eu disse, você fez um desenho hipotético. Então, essas aberrações geométricas, né, de você ter um número às vezes menor do que um valor que na verdade deveria ser maior, etc., é apenas em sentido figurativo mesmo. Então, não precisa se preocupar com isso. Bom, mas pelo Teorema de Pitágoras, ó, então vamos lá, 14 ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais o outro cateto, que é x. Bom, 14 vezes 14 é 196. 12 vezes 12, 144. Passo o 144 negativo, vai ficar 196 menos 144, né? 196 menos 144 dá 52. Olha lá. Portanto, esse outro cateto ele vai medir raiz de 52. Bom, aí a gente não pode deixar assim. A gente tem que ver se 52 é fatorável ao ponto de simplificar essa raiz, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 52, vamos fatorar ele aqui. Ó, por 2 dá 26, por 2 dá 13, e como 13 é primo, então acaba a fatoração dele aqui. Ah, então 52 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 13. Aí, como isso aqui é uma raiz quadrada, ó, isso aqui é a raiz quadrada, né? Quer dizer que cada parzinho que a gente encontra lá dentro, a gente consegue tirar um número para fora, né? Então, esse 13 vai ficar lá dentro e o 2 vai sair da raiz. Ou seja,
Vamos chegar isso aqui para cá. Quer dizer, então, que isso aqui vai ser 2 raiz de 13 centímetros, tá? Então, tá aí. Determina a medida do cateto, 2 raiz de 13, tá? Próximo. Um terreno triangular tem frentes de 12 e 16 metros, em duas ruas que formam um ângulo de 90. Bom, então vamos lá. O terreno ele é triangular. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então, o terreno ele é triangular. Ó. Então, ele tem frentes de 12 e de 16. Por que eu sei que essas frentes estão aqui? Ó? Em duas ruas que formam um ângulo de 90. Então, aqui é o ângulo de 90. Então, aqui mede 12, aqui mede 16, né? Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Ou seja, ele quer a hipotenusa do triângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, né? O que a gente não pode esquecer é que a hipotenusa está sempre sozinha, lá do outro lado, né? Ao quadrado. Vai ser 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Muito bem. Aí, 256 mais 144 dá 400, né? Opa! Quer dizer, então, que o terceiro lado vai ser 20. 20 o quê? 20 metros, né? Detalhe, essas raízes que a gente tem que fazer, né? Porque aqui agora a gente chega no ponto assim, que x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 400. A raiz de 400 é 20. Só que como aqui a gente está falando de tamanho, né, distância, o negativo a gente sempre vai poder desprezar. Então, por isso que nessas situações assim, contextualizadas, que tem medidas e tal, a gente sempre vai ficar com o valor positivo da raiz, tá? Número 4. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento. Bom, então se é 4 metros de comprimento, esse 4 está aqui embaixo, né? Ó, comprimento, né? E 3 de altura. Aqui, ó. Esse 3 aqui. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A, que é esse que está aqui embaixo, ó, até o ponto C? Ou seja, seria a diagonal do portão, né? Olha lá. Bom, pelo teorema de Pitágoras, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5. O que é o triângulo 3, 4, 5? Por que ele recebe esse nome? Ó, 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9 dá 25. Aí eu tenho que x ao quadrado, ó, dá 25. Então, o que vai ser o nosso x? 5. 5 o quê? Metros. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo, onde os catetos valem 3 e 4, a hipotenusa ela vai ser 5. Esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Ele é usado muito nas construções, né? Para que os pedreiros possam deixar as paredes retinhas, formando 90 graus com o chão. Tá certo? Número 5. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magirus, ou Magirus, não sei como pronuncia-se isso, de 10 metros. Bom, a escada tem 10 metros, então isso aqui, ó, vale 10 metros, tá? Para atingir a janela do apartamento em chamas, ó. A escada estava colocada a 1 metro do chão, então a gente tem uma distanciazinha aqui do chão já, ó. Essa distância aqui, ela já vale 1 metro, né? Sobre um caminhão que se encontrava afastado a 6 metros do edifício. Então, essa distância aqui, ó, ela é de 6 metros. Então, é 6. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? A altura do apartamento em relação ao chão vai ser essa linha verde aqui, ó. Que vai ser em relação ao chão, né? Ela vai ultrapassar aqui, aquele nivelamento azul que eu coloquei ali, ó. Ah, então para eu saber a altura do apartamento, eu preciso descobrir esse tamanho aqui, que é um dos catetos do triângulo, e acrescentar 1 metro de altura, que é a diferença que está aqui do caminhão, ó. Tá vendo? Então a gente faz a conta pelo teorema de Pitágoras, vou chamar aqui de x, e aí a sua hipotenusa é 10, né? Que é o comprimento da escada. Então aqui é x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Bom, 10 ao quadrado é 100.
E o 6 ao quadrado é 36. Passa o 36 para cá, ele vem negativo, então vai ficar 100 menos 36, ou seja, 64. Quais os números ao quadrado dão 64? 8 menos 8. Porém, a gente só vai pegar o 8, né? Porque aqui é uma medida de comprimento e não tem medida negativa. Então, qual é a altura do apartamento em relação ao chão? A altura é de 9, né? Porque vai ser esses 8 aqui, mais 1 da altura do caminhão, ok? Número 6. No mapa, cidades A, B e C são vértices de um triângulo retângulo. Eu ainda não sei qual é o ângulo reto. Agora eu vou saber. Sendo que o ângulo reto é o A. Então, aqui mede 90 graus. Ó. Tá? Bom, a estrada AC, que é essa daqui, ó, ela passa no meio da montanha, né? Tem 40 quilômetros. E a estrada BC, que é essa daqui, ó, ela tem 50. As montanhas impedem a construção de uma estrada que ligue diretamente o A com o B. Ah, tá. Por isso, será construída uma estrada da cidade A para a estrada BC. Ah, tá. Então, vai ser isso aqui, ó. Vai ter uma estrada aqui, né? De modo que ela seja mais curta possível. Então, tem que ser literalmente esse caminho. Qual o comprimento da estrada? Ué, então vamos pôr X aqui. A nossa hipotenusa vai ser os 50, né? Um cateto vai ser 40 e o outro vai ser X. Agora há pouco eu comentei sobre o triângulo 3, 4, 5. Olha aqui, esse aqui vai ser o triângulo 30, 40, 50. Sim, todos os múltiplos, né? Digamos assim, todo triângulo proporcional a 3, 4, 5 que você pegar, vai dar certo com o teorema de Pitágoras. Quer ver? Ó? 50 ao quadrado é 2.500. 40 ao quadrado é 1.600. Ah lá, passa o 1.600 para cá, ele vem negativo, então vai ficar 2.500 menos 1.600, que dá 900. Aí, qual é o número positivo que ao quadrado dá 900? 30. 30 é o quê? Quilômetros. Então, ó, vamos salientar essa regra aqui. Você tem um triângulo 3, 4, 5. Vamos multiplicar todos os lados por 2. Então, esse 5 vira 10, esse 3 vira 6 e esse 4 vira 8. Se a gente fizer 10 ao quadrado e somar 6 ao quadrado com 8 ao quadrado, você vai ver que vai dar certo. Ó, esse aqui é 100. Isso aqui é 64, esse aqui é 36 e esse aqui é 64. 36 mais 64, 100, que é exatamente o que está lá. Ah, vamos pegar então, vamos pegar um triângulo semelhante a esse aqui, vamos multiplicar por 6, todos os lados. Então, isso aqui vale 30, isso aqui vale 18, isso aqui vale 24. Então, 30 é a hipotenusa, que dá 900, né? 30 ao quadrado. Vamos pegar 24 ao quadrado, que é 576. E vamos pegar 18 ao quadrado, que é 324. 324 com 576, olha lá, 900, tá? Então, esse triângulo 3, 4, 5, ele é a base de todo o triângulo pitagórico. Na verdade, ele é chamado de triângulo pitagórico, não é à toa, tá? Número 7. A Torre Eiffel é uma torre treliça de ferro do século XIX, localizada no Champ de Mars, em Paris, que se tornou um ícone mundial da França e uma das estruturas mais reconhecidas do mundo. Então, foi nomeada aí mediante seu projetista, etc. e tal. A torre, ela possui 324 metros de altura. Então, isso aqui, ó, da sua ponta até o chão, dá 324 metros. Uma pomba voou em linha reta do seu topo até M. Gente, é só exercício de matemática mesmo para imaginar isso, né? Então, a pomba sai daqui, ó, vem em linha reta até chegar aqui. A distância do centro da base do monumento, bom, centro da base do monumento é isso aqui, né? Até o ponto M, então estamos falando disso aqui, ó, é igual a 15 metros. Ah, então o 15 que está escrito lá já é disso aqui, né? Como mostra a ilustração. Qual foi a distância em metros percorrido pela pomba? Então, a distância é isso aqui, ó.
Como aqui é a altura da torre, então aqui vale 90 graus. Portanto, x ao quadrado vai ser 324 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Bom, isso aqui é um exercício com alturas reais. Então, tem certas contas que, né, não vão ser muito lindas. Fazendo de cabeça aqui, ó, 324 ao quadrado vai dar 104.976. Mais 15 ao quadrado, que é 225. Ó, então, esse aqui é o nosso x ao quadrado. Bom, aí eu vou pegar esse valor que está aqui, vou somar com 225, né? Ó. Então, vai dar 105.201. Então, x ao quadrado vai ser 105.201. Aí, ó, aqui eu vou encontrar uma raiz aproximada, né? Porque isso aqui é um valor real. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui, ó. Vou extrair a raiz quadrada daquele número ali. Ah lá, dá 324,35 arredondando, né? Então, vai ser 324,35 metros. Então, a distância do centro da base era... Qual foi a distância? Ó, então, a distância percorrida por essa pomba foi de 324,35 metros, ok? Número 8. Qual deve ser o comprimento da peça de ligação do telhado? Bom, aqui tem uma medida de 150 centímetros. Aqui tem uma medida de 200. Ó, e tem uma seta aqui indicando que essa vai ser a peça de ligação, né? Então, note que aqui, novamente, a gente vai ter um triângulo retângulo. Por quê? Porque como isso aqui é o reforço do telhado, então isso aqui tem que ficar reto, né? Bom, então, vamos chamar de esse reforço aqui de x. Ó. Então, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado vai ser 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Se você não quiser fazer conta desse jeito, você pode transformar essas medidas ou para decímetro ou para metro, tá? Por exemplo, se eu passasse para decímetro, aí ficariam 15, né? Porque 150 centímetros dão 15 decímetros. E 200 centímetros dão 20 decímetros. Ó, vou passar tudo aqui para decímetro, depois eu volto para centímetro. 15 ao quadrado é 225. 20 ao quadrado é 400. Bom, 225 mais 400 vai dar 625. Qual é o número positivo que é o quadrado da 625? 25. Então, isso aqui são 25 decímetros. Então, como o exercício está em centímetros, isso aqui equivale a 250 centímetros.